Domingo, 1º de setembro. 2 moedinhas na caixa de ofertas. Ouça Marcos 12, 41 a 44. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: Em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Pergunta 1. Quanto foi a oferta da viúva e o que Jesus disse sobre isso? O Templo de Jerusalém era uma bela estrutura. O monte do templo dominava a vista da cidade, e as gigantescas pedras usadas em sua construção são uma maravilha até hoje, algumas delas pesando centenas de toneladas. A remodelação e expansão do templo e do monte do templo começaram no reinado de Herodes, o Grande, por volta de 20 a.C. Mas a construção e o embelezamento da estrutura continuaram até a década de 60 depois de Cristo. Muitos levavam grandes ofertas para depositar em um dos 13 baús localizados no Pátio das Mulheres, próximo ao templo. Era lá que Jesus estava sentado quando viu uma viúva se aproximar e colocar 2 moedinhas de cobre, 2 leptos. Isso era o equivalente a 1,32 avos de um denário, o salário habitual de um diarista. Portanto, a oferta da mulher foi bem pequena. Jesus, porém, ficou impressionado com a oferta dela. Pessoas ricas depositavam grandes somas, mas ele não comentou a respeito dessas doações. Contudo, a oferta da viúva despertou o elogio de Jesus, que disse que ela havia doado mais do que todos os outros. Como isso era possível? Jesus observou que eles deram de sua abundância, mas ela de sua pobreza. Eles ainda tinham muito. Ela deu todo o seu sustento, o que tornou extravagante a sua dádiva, embora seu valor monetário fosse minúsculo. Essa história contém uma lição profunda sobre a gestão de recursos. Doar à causa de Deus não depende das ações dos líderes para ter validade. A liderança religiosa do templo era corrupta, mas, apesar disso, Jesus não ensinou que as ofertas poderiam ser retidas. Se já houve líderes religiosos corruptos, os daquela época estavam entre os piores. Pense em Caifás e Anás. E Jesus também sabia disso. É verdade que os líderes têm a responsabilidade sagrada de usar os recursos de acordo com a vontade de Deus. Mas, mesmo que não o façam, aqueles que doam a sua causa ainda são abençoados em suas doações, como foi aquela mulher. Por outro lado, reter dízimos ou ofertas, quando os líderes cometem equívocos, significa que estamos vinculando a doação às ações deles, em vez de entregarem agradecimento a Deus. Por mais tentador que seja fazer isso, está errado. Qual é a importância de ser fiel nas contribuições para a obra do Senhor?